Olá pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um dos mandamentos mais famosos, mas que, olha, talvez seja um dos menos compreendidos. Aquele de Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos juntos tentar desvendar o que essa lei antiga quer dizer de verdade para a gente hoje. Beleza, então. O que significa, na prática, tomar um nome em vão? Para muita gente, a resposta está na ponta da língua, né? É não usar o nome de Deus para xingar, para praguejar. Mas e se isso for só um pedacinho da história? A gente vai ver que a resposta é muito, mas muito mais ampla do que parece. A interpretação mais batida é essa mesmo. O mandamento proíbe usar o nome de Deus em um xingamento ou, numa exclamação qualquer sem pensar. E olha, sim, isso está incluído, mas isso é só pontinha do iceberg. A proibição vai muito, mas muito mais fundo. Para a gente entender de verdade o peso desse mandamento, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para o idioma original. Porque no hebraico antigo, sabe, as palavras têm um peso, uma imagem, uma força que nem sempre a nossa tradução consegue pegar. A primeira palavra-chave aqui é nasa, e ela não significa só falar não. A ideia é mais parecida com carregar, levar consigo, tomar para si. Pensa assim, é como um embaixador que carrega o nome e a reputação do país dele. A palavra-chave aqui é representação. A segunda palavra importante é shol, e ela descreve algo que é vazio, fútil, falso, uma mentira. Não é só sobre algo bobinho, trivial. É sobre algo enganoso mesmo, sem conteúdo, sem substância. E é aqui que a coisa fica, muito interessante. Quando a gente junta nasa e shó, o significado muda completamente. O mandamento não é só sobre falar em vão, é sobre carregar, sobre representar Deus de um jeito vazio, falso, enganoso. De repente, não é mais sobre um escorregão na fala, né? Vira uma questão de representação, de responsabilidade. Para a gente sentir o peso disso, tem que lembrar uma coisa. Na cultura semítica antiga, o nome de alguém era tudo. Não era só um rótulo para chamar a pessoa. Era a reputação dela, o caráter, a autoridade. Tudo estava no nome. Então, carregar o nome de Deus de um jeito falso era como atacar a própria identidade dele. Ok, com essa base do significado original bem entendida, a pergunta muda, né? Como é que isso se aplica no nosso mundo hoje? Porque as formas de quebrar esse mandamento hoje em dia podem ser bem mais sutis que um palavrão e, quem sabe, até mais comuns. Vamos começar pelo mais óbvio, a blasfêmia e a profanação, que é quando se pega algo sagrado e transforma em algo banal, comum. Depois vem os juramentos falsos ou levianos, sabe? Usar o nome de Deus como testemunha para uma mentira ou para uma coisinha boba. Mas talvez a forma mais perigosa de todas seja a hipocrisia. É quando a pessoa se diz representante de Deus, mas a vida dela conta uma história totalmente diferente. E essa ideia de hipocrisia não é de hoje, não. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, foi direto ao ponto. Ele ligou essa má representação diretamente com a desonra ao nome de Deus. O argumento dele é simples. A falta de coerência entre o que se fala e o que se faz, isso mancha a reputação de Deus na frente dos outros. É um alerta, assim, seríssimo sobre o peso do nosso testemunho. E a lista não para por aí. Tem umas violações que vão ainda mais fundo. Por exemplo, usar a fé para manipular os outros para ganhar dinheiro ou poder político. Ou então, falar em nome de Deus sem ter autoridade para isso, distorcendo o que ele disse. E olha só, até um culto que vira mais um espetáculo do que uma adoração sincera pode, no fim das contas, esvaziar o nome de Deus. Certo, é muito fácil a gente focar no que não pode fazer. Mas esse mandamento é muito mais do que uma lista de nãos. Na verdade, ele é um convite, um chamado para algo positivo, ativo. Então, a pergunta que importa de verdade é: como é que a gente pode honrar o nome de Deus na prática, no dia a dia? É exatamente aqui que a teoria vira prática. Vamos ver como esse entendimento mais profundo se transforma em ações de verdade na nossa vida. Primeiro, reverência na linguagem. Falar com respeito, com integridade, de um jeito que a sua própria palavra se torne confiável. Depois, integridade no testemunho. Sabe? Garantir que a sua vida seja um reflexo real daquilo que se acredita. E, por fim, pureza na adoração. Uma adoração que seja sincera, focada em Deus, e não numa performance para agradar os outros. E a gente pode ir ainda mais fundo, ter discernimento nos ensinos, ou seja, não sair aceitando qualquer coisa, mas examinar tudo com cuidado à luz das Escrituras.
Viver com a consciência da presença de Deus em todos os momentos e um ponto super importante. Quando for associar o nome de Deus a alguma causa social ou ética, garantir que isso seja feito de um jeito que realmente reflita o caráter de justiça, compaixão e verdade dele. E com isso tudo, a gente chega na conclusão mais importante. Aquele mandamento que muitas vezes a gente vê como uma regrinha simples, na verdade, ele se revela como algo muito maior. É um convite para uma vida de integridade total, de honra. No final das contas, a grande lição é essa. O terceiro mandamento não é sobre as palavras que a gente evita falar, mas sim sobre a vida que a gente vive. É uma questão que pega nosso ser por inteiro, coração, caráter, testemunho, para representar com fidelidade aquele cujo nome a gente carrega. E essa mudança de perspectiva, nossa, é transformadora. O mandamento deixa de ser uma restrição, algo que te prende, e se torna um convite. Um convite para uma vida cheia de reverência, de honra, de significado, uma vida que reflete o caráter de Deus em cada pequena atitude. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensa comigo. E se cada ação nossa, cada palavra, cada atitude fosse como uma assinatura? Uma assinatura que carrega o nome que a gente diz representar. O que isso mudaria no nosso jeito de viver?